Olá, nossas próximas, possivelmente 3 aulas, vão receber o título pomposo de A Matemática do Equilíbrio Geral, mas de fato minha ambição é bem modesta nessas aulas. Tá? O que eu quero fazer com vocês é estender os resultados que a gente obteve em equilíbrio geral, naquele modelo de troca com dois bens e dois consumidores. Eu quero estender esses resultados para um modelo de troca com um número qualquer de bens, né, N bens, e um número qualquer de consumidores, digamos M consumidores. Bom, para fazer isso, né, nós vamos ter que abrir mão do nosso instrumental gráfico e usar um instrumental matemático. Eu vou continuar usando o instrumental gráfico para ilustrar os principais resultados, mas nós vamos usar mecanismos, né, regras de matemática para derivar os resultados mais gerais. Tá? E para fazer isso, tá, eu achei melhor que a gente fizesse primeiro uma revisão dos conceitos matemáticos subjacentes. Tá? Então, na primeira aula, nessa aula de hoje, eu vou fazer uma revisão de vetores, tá? E uma série de aplicações que a gente tem com vetores. Na próxima aula, tá, eu vou falar dos métodos de multiplicadores de Lagrange e de uma extensão desse método que é o chamado o método de Karush-Kantaker. Né? Muitas vezes o nome Karush é omitido e o pessoal chama de apenas método de Kantaker. Né? E depois nós fazemos uma outra aula, aí sim, falando da matemática do equilíbrio geral, né? Especialmente tratando das condições de eficiência e das condições e depois das condições de equilíbrio geral. Tá? Então, mas nós vamos precisar mais dessa matemática que a gente desenvolveu para tratar do tema de eficiência. Essa revisão matemática vai ser útil não apenas para a gente consolidar o modelo geral de equilíbrio geral com troca, mas em uma outra aula que eu vou passar para vocês mais para frente, onde a gente vai fazer um modelo matemático de todo o equilíbrio geral, envolvendo troca e produção. Bom, vamos começar então por vetores. Primeiro vamos definir o que a gente entende por um vetor, e vocês já devem estar acostumados com a ideia, né? Um vetor, ele é um conjunto ordenado de números reais. Né? Por ordenado aqui eu quero dizer que trata-se de um conjunto de números reais que tem uma ordem. Né? Cada elemento tem a sua posição nesse conjunto. Eu tenho o primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento e assim por diante. Né? Dependendo de quantos elementos tem o nosso vetor. Tá? Usualmente a gente usa o termo elemento, né, para designar os elementos de um conjunto não ordenado, né, do conjunto que a gente usualmente denomina por conjunto em matemática. Tá? Os elementos de um vetor usualmente são chamados de componentes. Tá? E o número de componentes de um vetor é a dimensão desse vetor. Tá? E a notação que a gente usa usualmente, se eu quiser representar o vetor por uma única letra, né, se eu quiser ser bem sucinto e bem abstrato, a gente usa uma letra romana minúscula. Se um material impresso é comum representar por uma letra romana em negrito. Como no quadro é difícil fazer um negrito, eu vou usar essa convenção de colocar uma flechinha em cima. Então toda letra com uma flechinha em cima é uma abreviação de um vetor. Né? Se eu quiser descrever esse vetor, né, eu coloco entre parênteses tá, o valor dos seus componentes, começando com componente 1, componente 2, componente 3 e assim por diante. De uma maneira genérica, né, o primeiro componente a gente dá o nome de x1, se o meu vetor se chamar x, né, se ele se chamasse A, seria o primeiro componente A1, né, o segundo x2, o terceiro x3 e assim por diante. E essa é a notação que a gente mais usa em microeconomia. Embora essa notação aqui também, né, a notação matricial também seja bastante frequente e seja uma notação útil também, né, porque por vezes a gente vai ver que todas as operações que a gente vai definir com vetores, ela tem uma operação análoga, né, ou similar, ou equivalente de fato, na álgebra matricial. Tá? Então, só para dar um exemplo aqui, eu poderia ter um vetor, digamos um vetor com 3 componentes, tá? Com os seguintes componentes, 3, 7 e menos 1. Né? Que eu poderia anotar dessa maneira, abre parênteses, né? 3, 7, menos 1. Então eu estou dizendo, o primeiro componente é 3, o segundo componente é 7, o terceiro é menos 1. Tá? Notem, esse vetor aqui é diferente, tá, de um vetor cujos componentes fossem 7, 3 e menos 1. Por quê? Porque eu troquei de posição o 7 e 3 e esse conjunto aqui é um conjunto ordenado. Então a ordem aqui é muito importante. Aqui foi só uma observação, vou apagar isso aqui, né? Tá?
Uma outra forma, então, de notar esse vetor, só para continuar nosso exemplo, seria notá-lo, né, por um vetor coluna, né, uma matriz de uma única coluna, x1, x1 é 3, x1 é 3, x2 é 7, x3 é menos 1. Bem, como vocês sabem, né, os vetores podem ser representados graficamente. Vetores com dois componentes podem ser representados em um plano, vetores com três componentes num espaço tridimensional. Como o meu quadro só tem duas dimensões, como o meu quadro é plano, eu só vou falar da representação de vetores com dois componentes. Tá? A primeira representação, né, que a gente pode pensar para um vetor com dois componentes é pensar o vetor como, né, um ponto no plano cartesiano. Vamos desenhar então aqui um plano cartesiano, ou seja, vamos desenhar um eixo horizontal que vai representar, tá, os valores do nosso componente 1, do primeiro componente do nosso vetor, e um eixo vertical no qual eu vou representar as quantidades correspondentes ao segundo componente do nosso vetor. Então, imagine que eu tenho um vetor qualquer, um vetor x, né, com os componentes x1 e x2. Tá? O que eu vou fazer é marcar, tá, no eixo horizontal, se x1 for positivo, eu vou marcar o ponto que dista da origem do valor x1, né, que dista da origem à direita, né, que dista x1 da origem à direita. Tá? Por exemplo, um ponto como esse aqui. Imagine que x1 fosse dado pela distância entre a origem e esse pontinho que eu tracei aqui. E no eixo vertical, né, o ponto que dista da origem, tá, do montante de x2. Se for positivo, eu marco acima, se for negativo, eu marco abaixo. Né? Assim como para o componente 1. Se for positivo, eu marco à direita da origem, se for negativo, à esquerda da origem, mas a distância vai ser o módulo de x1. Para o componente 2, se for positivo, eu marco acima da origem, né, distando da origem de x2. Se for negativo, eu marco abaixo da origem, distando da origem do módulo de x2. Vamos supor, por exemplo, que x2 seja negativo. Então, eu marcaria aqui. Né? E vocês sabem, né, para achar a representação gráfica do nosso vetor, x1, x2, o que eu vou fazer é traçar uma linha reta vertical passando por esse pontinho no qual eu marquei o valor de x1 e uma linha reta horizontal passando pelo pontinho no qual eu marquei o valor de x2 para achar o vetor que eu quero, o ponto que representa o vetor que eu quero que seja representado nesse diagrama. Então é isso que eu vou fazer, passando, né, por esse ponto x1, vou desenhar uma linha reta vertical, passando por x2, vou desenhar uma linha reta horizontal. E no ponto de cruzamento dessas duas retas, eu vou marcar o meu vetor. No ponto em que essas duas retas se encontram, eu tenho aqui, né, a representação gráfica do meu vetor. Eu podia fazer o contrário também. Né? Imagine que eu tivesse, né, um vetor y cuja representação gráfica fosse esse pontinho aqui. Né? Bom, eu posso ver que vetor que é esse, né? Simplesmente agora projetando esse vetor sobre o eixo horizontal e sobre o eixo vertical. Então vou fazer isso, vou projetar nosso vetor y primeiro sobre o eixo horizontal, agora sobre o eixo vertical. E a distância da origem até o eixo horizontal, com sinal negativo se tiver até a projeção no eixo horizontal, com sinal negativo se tiver à esquerda da origem, positivo se tiver à direita da origem. Bom, vai ser negativo, corresponde, né, ao primeiro componente do nosso vetor y, que é y1, que é negativo porque está à esquerda da origem. Né? A distância da origem até o nosso eixo, a projeção do nosso ponto até o eixo vertical corresponde ao segundo componente do nosso vetor. Então, fazendo isso, eu tenho uma relação, né, 1 para 1, né, entre os pontos do plano cartesiano e os possíveis vetores
os possíveis vetores com dois componentes reais, que foram os vetores que a gente está considerando, né? Então, o plano cartesiano pode ser considerado como um modelo, né, dos vetores com dois componentes reais. Ok? Muito bem. Uma outra representação muito usual de vetores, muito usada, por exemplo, em física, mas que a gente vai usar vez por outra, embora nós vamos usar mais essa representação dos vetores como pontos, é a representação de um vetor como um deslocamento. Então considere o seguinte, né? Considere o que acontece quando eu saio da origem, né, e vou para o ponto x, né, para a representação do nosso vetor x. Bom, eu vou andar x1 unidades à direita, né, e x2 unidades acima. Como o nosso x2 é negativo, vão ser x2 unidades, o módulo de x2 unidades abaixo. Então eu tenho um deslocamento que eu tenho que fazer à direita. Se for positivo, se o número for positivo, eu faço ele efetivamente à direita. Se o número for negativo, eu faço à esquerda. x1 me dá esse deslocamento e y1 e x2 vai me dar o deslocamento que eu tenho que fazer para cima, se x2 for positivo, ou para baixo, se x2 for negativo. Então, eu poderia pensar o seguinte, né? Para sair da origem e chegar em x, eu tenho que fazer um deslocamento, tá? Que é igual a esse movimento, né? x1 unidades para a direita, x2 unidades para cima, com a convenção de se x2 for negativo é para baixo. E esse deslocamento equivale a um deslocamento de sair da origem e ir diretamente até o ponto x. Então eu poderia representar esse deslocamento aqui como essa flechinha, né? Quer dizer, essa flechinha, a gente usa essa convenção, tá? Uma flechinha como um deslocamento, né? O início do nosso movimento está na ponta, no início da flecha, né? E o final está na ponta da flecha, né? Então, quando eu uso isso, eu estou representando esse movimento como um deslocamento. Observe que se eu representar a mesma flechinha em outro lugar, tá? Eu vou estar representando, né, na prática o mesmo deslocamento. Imagine que essas duas flechinhas têm o mesmo tamanho e a mesma inclinação, né? É o mesmo deslocamento. Isso quer dizer que a representação do vetor como um deslocamento, ela pode ser feita em qualquer ponto do plano cartesiano, né? De fato, quando eu estou pensando em representar um vetor como deslocamento, eu nem preciso falar, né? Definir, deixar explícito quais são os eixos, né? Simplesmente desenho a flechinha, tá? E o componente x1, como é que eu obtenho? Eu obtenho fazendo o seguinte, eu vou desenhar um retângulo, tá? Cujo a diagonal é essa flechinha. Então deixa eu só deixar aqui minha linha mais fina, que eu quero que esse retângulo não tenha muito destaque. Então eu vou começar desenhando um retângulo cuja diagonal é essa flechinha. Aqui está o nosso retângulo, né? Bem fraquinho aqui, tá? E a largura desse retângulo, né, é o primeiro componente do nosso vetor. E a altura desse retângulo é o segundo componente desse vetor, né? Nesse caso aqui, eu não preciso, né, efetivamente olhar para nenhum eixo x ou y, tá? Mas eu preciso ter a convenção do que é, né, uma, uma linha horizontal e uma vertical, né? A gente desenhou o retângulo, né, tendo por diagonal essa flechinha aqui, mas com os lados, né, ou horizontais ou verticais, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Na verdade, a gente pode misturar, né, as duas representações, né, a representação vetorial com a representação de um ponto. Por exemplo, se eu desenhar uma flecha nesse gráfico aqui, tá? Essa flecha aqui não vai ser entendida, né, como deslocamento que vem desse ponto aqui, vamos chamar esse ponto aqui de W, tá? Até esse ponto aqui, que a gente pode chamar esse ponto de U, por exemplo, né? Tá, ok? Então é um deslocamento, né, que eu preciso fazer para sair de W e chegar a U, né? Mas a gente sabe que as dimensões desse deslocamento, né, vão ser dadas a medida desse deslocamento vão ser dados, né, pelas dimensões de um retângulo, né, cuja diagonal, né, é essa flechinha aqui, cujos lados são horizontais e verticais, né? Então vai ser
vão ser as dimensões desse retângulo que eu estou esboçando aqui agora. Se eu chamar esse vetorzinho aqui de t, né? Se eu chamar esse vetorzinho de t, então a largura desse retângulo é t1 e a altura desse retângulo é t2. Então a gente pode usar essas duas representações, as duas vão ser convenientes para a gente vai usar conforme elas sejam, conforme a nossa conveniência. Bem, nós vamos precisar definir também algumas operações básicas com vetores, né? E a primeira delas é a multiplicação por um escalar. Então imagine que eu tenha um valor alfa. Alfa é um elemento do conjunto dos números reais, então é um número real, tá? Esse alfa que eu chamo de um escalar, né? Se eu quiser, então eu digo que o resultado, né, do produto entre alfa e um vetor x, né, ou seja, alfa vezes x1, x2, tá, até xn, é de fato, né, um vetor cujos componentes são alfa vezes o respectivo componente no vetor x. Então vai ser algo como alfa x1, primeiro componente, alfa x2, o segundo componente, etc., né, até alfa xn. Observe que isso daqui é totalmente compatível, né, com a notação matricial, porque a gente sabe da álgebra matricial, né, se eu multiplico, né, uma matriz por um escalar, o que eu vou obter é todos os componentes dessa matriz multiplicados por esse escalar, né? Ou seja, alfa vezes o vetor, a matriz vetor, a matriz vetor, só acabar de desenhar aqui a matriz vetor x1, x2 até xn, é igual, né, a uma matriz vetor, também vetor, né, com os componentes alfa x1, alfa x2, etc., até alfa xn. Né? Cada vetor foi multiplicado por alfa. Né? Cada componente do nosso vetor foi multiplicado por alfa. Okay? Então, esse daqui seria o nosso exemplo. Vamos dar então um exemplo disso. Tá? Então, se eu tivesse, por exemplo, né? Alfa vezes o vetor com os componentes 3, 0,5. Aliás, vamos supor que alfa seja igual a 3, tá? E eu tenha, tá, um vetor com os componentes 3, 0,5, 7, né? Então, 3 vezes esse vetor simplesmente é um vetor cujos componentes são 9, 1,5, 21. Né? Se vocês preferirem, né, a notação matricial, a mesma coisa, né? 3 vezes, né, a matriz vetor com os componentes 3, 0, 5 e 7. É igual a uma matriz vetor com os componentes perdendo um pouco de tempo aqui com
o meu computador, né? Mas com os componentes 3 vezes 3, 9, 3 vezes meio, 1,5, 3 vezes 7, 21. Qual que é a representação gráfica, né, qual que é a representação gráfica, né, do produto de um vetor por um escalar? Gráfica. Bom, se vocês pensarem no vetor como um ponto, né, do gráfico cartesiano, vamos então pegar aqui, desenhar aqui um eixo horizontal, um eixo horizontal e um eixo vertical. Aqui eu estou medindo, né? Falou do componente 1, aqui do componente 2, tá? Vamos supor que eu tenho um vetor como esse aqui, x. Vamos pensar aqui três possíveis valores para alfa, tá? Vamos pensar alfa igual a... não possíveis valores, três regiões possíveis de valores para alfa, tá? Vamos pensar um alfa maior do que 1, um alfa entre 0 e 1 e um alfa negativo. Então, vou chamar isso aqui de alfa 0, alfa 1, alfa 2, tá? Qual que vai ser, né, como que vão ser as representações gráficas, né, de cada um desses alfas que multiplica o nosso vetor x aqui, né? Bom, essas representações gráficas vão ser basicamente, todas elas vão ser pontos sobre a linha reta que une a origem a esse vetor x. Então eu vou esboçar aqui, vou desenhar aqui essa linha reta, né? Ela passa pela origem e pelo vetor x. Vamos ver se eu sou bem sucedido em fazer isso. Então aqui eu deixei pontilhada, né? Uma linha reta que passa pela origem e pelo vetor x, tá? Eu vou marcar aqui numa cor um pouco diferente. O que acontece? Se eu multiplicar o vetor x por um alfa maior do que 1, eu vou ter um ponto sobre essa linha reta, mas o x vai ficar entre a origem e esse novo ponto. Então, no nosso caso aqui, eu vou ter um ponto à direita e acima, né? Então, Então, tá? Se o x fosse multiplicado por um alfa maior do que 1, eu ficaria em um ponto nessa região aqui da linha reta, né? Que estaria o nosso alfa 0 vezes x, tá? Se o x fosse multiplicado, tá, por um ponto entre 0 e 1, tá? O alfa, por exemplo, como por um escalar, né, entre 0 e 1, como o alfa 1, tá? O resultado vai ser um ponto sobre a linha reta que une a origem ao x. Todos os produtos por um escalar vão estar nessa linha reta, tá? Mas vai estar entre a origem e o x. Então esse aqui seria um resultado típico do produto de um alfa 1 vezes o nosso vetor x. Se eu pegar um alfa 2, né, o alfa 2 aqui é um número negativo, tá? E nesse caso aqui o que vai acontecer? Bom, o produto, né, entre o escalar alfa 2, o alfa 2 multiplicado por x, vai ser um ponto sobre essa linha reta que passa pela origem por x, mas vai ser tal que a origem vai estar entre esse novo ponto e o x. Ou seja, se x estiver à direita, esse ponto vai estar à esquerda. Se x estiver acima, esse ponto vai estar abaixo, né? Se o x estivesse, né, ao contrário, à esquerda, esse ponto estaria à direita. Se o x estivesse abaixo, esse ponto estaria acima. No nosso caso, o x está à direita e acima da origem. Então, meu novo ponto aqui, quando eu multiplico o x por um escalar menor do que zero, né, vai ser um ponto, né,
do outro lado da reta, né? Vai estar aqui. Então esse daqui seria o nosso alfa 2 vezes x vezes x. E como eu interpreto a multiplicação de um vetor por um escalar, quando o vetor é representado por uma flecha, né, por um deslocamento, e não, né, por um escalar. Né? Não por um ponto, né, no nosso gráfico cartesiano. Então vamos imaginar que o nosso vetor x seja representado por um deslocamento como esse aqui, digamos. Aqui estaria o nosso x. Eu vou desenhar, só para auxiliar aqui no meu desenho, eu vou desenhar uma linha reta perpendicular a esse vetor aqui, na base desse vetor. Tá? Então, tentar, vamos ver se eu sou bem sucedido em fazer isso. Só estender um pouquinho meu vetor para ele tocar nessa linha reta, né? Esse aqui é o mais importante. E aqui está, né? E vamos imaginar que eu vou multiplicar esse vetor aqui, né, por essas três constantes, tá? Por um alfa maior do que 1, por um alfa entre 0 e 1 e por um alfa menor do que 2. O resultado vai ser um vetor que vai ter a mesma direção e sentido do vetor x, né? Notem que isso daqui vale a pena talvez eu comentar com vocês, porque eu não comentei antes. Se eu pegar, tá, um vetor, se eu desenhar um vetor que é paralelo a x, né? Ele corre paralelo a x e tem o mesmo tamanho que x. Tá? Então, por exemplo, esse vetor aqui também é o mesmo vetor x, né? Ele representa o mesmo vetor, o mesmo deslocamento. Né? Se isso daqui é a diagonal de um retângulo, isso daqui é a mesma diagonal, tá? Então eu vou ter o mesmo retângulo e esse vetor representa o mesmo deslocamento. Isso quer dizer que eu posso pegar esse vetor x e deslocar ele no espaço. Né? E por isso que essa representação na forma de uma flecha por vezes é conveniente, tá? Então, isso daqui de fato é o x multiplicado pelo escalar 1, se vocês quiserem, né? Então, desculpe-me. Mas então isso aqui é um comentário que eu gostaria de fazer, quer dizer, o vetor x, eu posso pegar ele e deslocar ele em qualquer lugar do espaço, desde que eu mantenha sempre a mesma inclinação e o mesmo sentido no qual a flecha está apontando, eu vou ter a representação do mesmo vetor. Então eu tenho inúmeras representações de um vetor x na forma de flechinha. Né? Pois bem, o que vai acontecer então se eu pegar o vetor x e multiplicar esse vetor aqui, né, por uma constante alfa maior do que 1? Nesse caso aqui eu vou ter o mesmo vetor x, só que ele vai ser esticado, ele vai ficar mais longo, né? Ele vai manter. Queria fazer ele mais paralelo, vamos fazer de novo. Ele vai manter a mesma inclinação, tá? Mas ele vai ficar mais longo porque eu multipliquei ele por um alfa maior do que 1. Né? Então, multiplicar um vetor por um alfa, né? Quando eu interpreto esse vetor como uma seta, significa simplesmente aumentar o tamanho da seta que representa esse vetor. Então, isso daqui é alfa 0 vezes o nosso vetor x. E se eu multiplicar ele por um alfa 1, né, menor do que 1, mas ainda assim maior do que 0? Nesse caso, o que eu vou fazer é simplesmente comprimir esse vetor, né, achatar esse vetor, deixar esse vetor mais curto. O resultado vai ser que eu vou obter um vetor como esse aqui, que eu vou desenhar agora. Ele tem, né, a mesma direção e o mesmo sentido que o vetor x, mas ele é mais curto que esse vetor aqui, né? Então esse daqui seria o nosso alfa 1 vezes x. Tá? E se eu multiplicar o nosso vetor x por uma constante negativa, tá? O que vai acontecer? Eu vou inverter o sentido, né? Ou seja, o lado para qual a flecha aponta. Eu posso, se a constante for negativa, só melhorar esse desenho aqui, se a constante for negativa e menor do que 1, né, em módulo menor do que 1, eu achato esse vetor e mudo a seta de lado. Se a constante for negativa e em módulo maior do que 1, eu estico esse vetor e mudo a flecha de lado. Né? Se a constante for igual a 1, eu simplesmente mudo a flecha de lado. Então, quando eu multiplico o meu vetor x
por uma constante qualquer menor do que 1, eu vou ter um novo vetor, tá? Que vai ter, cuja representação na forma de uma flecha, né? Vai ter a mesma direção, a mesma inclinação, né, em relação ao eixo horizontal, só que, tá, a setinha vai estar apontando no sentido contrário, né? Então aqui, por exemplo, para um alfa 2 menor do que zero, eu vou ter um vetor como esse aqui. Ok? Bem, a próxima operação que eu quero descrever para vocês, ela envolve dois vetores. E esses dois vetores precisam ter o mesmo número de componentes, que é a operação de soma, né? Então eu vou dizer que a soma de um vetor x com um vetor y é um vetor cujos componentes são iguais à soma dos respectivos componentes em x e em y, né? Ou seja, x mais y igual a x1 mais y1, x2 mais y2 e assim por diante, né? Até xn mais yn. Isso aqui também pode ser representado, né, na forma de uma soma de matrizes, né? Então eu teria aqui um vetor, uma matriz vetor coluna, né? x1, x2 até xn. Mais uma matriz, mais uma outra matriz coluna, né, com os mesmo número de componentes. y1, y2 até yn. É igual, né, a matriz coluna, né, com vetor coluna, x1 mais y1, x2 mais y2 e assim por diante até xn mais yn. Então, por exemplo, suponha que x seja um vetor de dois componentes, digamos, menos 3 e 7, e y seja um vetor também de dois componentes, 5,8. Então, nesse caso aqui, x mais y vai ser igual a menos 3 mais 5, 2, 7 mais 8, 15. Esse vetor com dois componentes, que eu também poderia representar, né, como uma matriz, né? Primeiro, uma matriz de vetor coluna, né, com o primeiro componente igual a 2, o segundo igual a 15. A soma de dois vetores também pode ser representada graficamente. Então vamos ver primeiro o caso em que eu estou representando esses vetores como pontos no gráfico cartesiano. Então eu desenho aqui um eixo horizontal, um eixo vertical. No eixo horizontal estou
medindo, né, as quantidades do primeiro componente no eixo horizontal do segundo componente. Imagine que eu tenha dois vetores aqui, representados por esse ponto aqui, x, e por esse ponto aqui, y. E para achar a soma desses dois vetores, o que eu vou fazer é desenhar um paralelogramo, né, conhecendo três vértices desse paralelogramo, tá? A origem, o ponto x e o ponto y. Vamos fazer isso? Então o que eu vou fazer aqui, eu vou desenhar ele numa cor que não um pouco destaque, né? Porque ele não é o nosso último resultado. Eu só quero desenhar ele como um paralelogramo auxiliar. Então eu desenho aqui uma linha reta unindo x à origem, uma linha reta unindo a origem a y. Partindo de y, eu vou desenhar uma linha reta paralela à linha reta que unia x à origem, tá? Espero ser mais ou menos bem sucedido nisso, mais ou menos aqui, né? E partindo de x, uma linha reta paralela a que une a origem a y. E daí eu desenho aqui o nosso paralelogramo, né? Ok? De x paralelo à linha reta que une y. A origem é y. Bom, se eu fui bem sucedido aqui, né, em desenhar as minhas linhas retas paralelas, tá? Esse ponto aqui, o vértice que está faltando do nosso paralelogramo, corresponde exatamente, né, aos vetores x mais y. Então, isso aqui seria uma interpretação da soma de dois vetores. E se eu quiser pensar, né, os vetores como flechas, né, como deslocamentos, tá? A interpretação também é simples, né? Imagine que eu tenha aqui o meu vetor x. E para somar x e y, na verdade o que eu faço é desenhar um y de tal maneira que o extremo oposto à ponta do vetor, né? Ou seja, que a flecha representando y comece na ponta da flecha representando x. Por exemplo, aqui. Então eu desenharia y aqui, ó. E o vetor representando, né, a soma de x mais y é um vetor que tem início, tá, no início do vetor x e como ponto, outro ponto extremo, a ponta da flecha dele, na ponta da flecha de y. Eu vou marcar ele aqui com outra cor só para ele ficar mais destacado. Então eu vou sair daqui, do início de x, e vou desenhar uma flecha que vai até a ponta da flecha de y. Aqui eu tenho o vetor, então, uma cor um pouco mais alaranjada aqui, né, que seria o vetor que representa a soma dos vetores x mais o vetor y. E a última operação entre vetores que eu queria definir com vocês é o chamado produto interno ou produto escalar. Nota que produto escalar não significa a multiplicação de um vetor por um escalar, é que na verdade vai ser um produto entre dois vetores cujo resultado vai ser um escalar, por isso por vezes se usa esse nome produto escalar. Eu vou tentar sempre usar o termo produto interno para evitar qualquer tipo de confusão, tá? Bom, o produto escalar entre dois vetores, ele é definido entre dois vetores com igual número de componentes, entre dois vetores com a mesma dimensão, tá? E ele é definido da seguinte maneira, tá? A notação costuma ser, vamos supor que eu vou fazer o produto escalar, né, entre um vetor x e um vetor y, tá? A notação é essa aqui, né? X, um pontinho central y, tá? Então esse ponto aqui é a notação que a gente usa para produto escalar, tá? E o produto escalar simplesmente é x1 vezes y1 mais x2 vezes y2 mais assim por diante, né? xn vezes yn, tá? Então é a soma, né, dos produtos componente a componente dos dois vetores, né? Eu posso notar isso daqui matricialmente, né?
A notação seria o seguinte: eu pego o vetor x transposto, x1, x2, x1, x2, até xn, e multiplico, né, pela matriz, agora coluna, né, do vetor y. y1, y2, até yn. Né? Evidentemente, isso daqui também pode ser representado como resultado de uma somatória, né? É a somatória de igual a 1 até n de xi, yn. Qualquer representação dessas é equivalente. Né? O produto escalar tem uma aplicação comum, né, em economia quando a gente quer determinar o valor de uma cesta de bens. Né? Então vamos colocar aqui como valor de uma cesta, digamos que seja uma cesta de mercadorias, tá? Então suponha que eu tenho um vetor x, né, com os componentes x1, x2 até xn, que representa a nossa cesta de mercadorias, né? Então, x1 é a quantidade da mercadoria 1, x2 da mercadoria 2 e assim por diante. E suponha também que eu tenho um vetor de preços P, que vai ser igual a P1, P2 até Pn, né? Que representa os preços dessas mercadorias. A gente chama isso aqui de vetor de preços. Bem, o valor, né? Vou continuar aqui no canto superior direito do nosso quadro, né? O valor da cesta, né, de mercadorias é igual a o vetor P, produto interno, né, entre o vetor P e o vetor X, né, que é igual, vocês sabem disso, né, a soma PIXI. Então, isso aqui é muito comum a gente usar então o produto interno entre dois vetores para determinar o valor de uma cesta de mercadorias qualquer, né? Só para dar um exemplo numérico, antes da gente prosseguir. Vou pegar um exemplo com mais de dois componentes, né? Suponha que o vetor x seja igual ao vetor com os componentes menos 1, 3, meio e 10. Né? E y seja um vetor com os componentes um, 5, 4 e 0,25. Então, o produto escalar, né? O produto interno de x vezes y vai ser igual a menos 2 vezes 1, mais 3 vezes 5, mais meio vezes 4, mais 10 vezes 2,25, 2,25, que vai ser igual, então, aqui eu vou ter menos 2, né?
menos 2 mais 15, 13, 13 mais meio de 4, 13 mais 2, 15, 10 vezes 2,5, 2,25, 10 vezes 0, 25, né, que era o componente aqui, isso aqui era um zero, vai ser 2,5, então nós estávamos, eu vou fazer a conta de novo, que eu me perdi aqui, tá? Então, menos 2, mais 15, 13, mais 2, 15, mais 10 vezes 0, 25, 2,5, 15 mais 2,5, 17,5. Tranquilo, né? Bom, vamos falar da representação gráfica de operação com vetores, mas antes de falar dessa representação gráfica, tá, eu vou ainda definir um outro conceito, que é o conceito de módulo de um vetor. Bem, antes então de passar para a interpretação gráfica do produto interno entre dois vetores, ou produto escalar entre dois vetores, vamos definir o que a gente entende por módulo, ou magnitude, ou ainda comprimento de um vetor. Na verdade, a gente vai notar o módulo de um vetor como o símbolo do vetor entre duas barrinhas, como a gente faz para notar o módulo de um número real, certo? E o módulo de um vetor é simplesmente a raiz quadrada do produto escalar desse vetor, ou produto interno desse vetor, com ele mesmo. Que, na verdade, é a raiz quadrada do somatório de igual a 1, assumindo que esse vetor tenha n igual a 1 até n, assumindo que esse vetor tenha n elementos, de xi ao quadrado, do iésimo vetor o iésimo componente do vetor i ao quadrado, ok? O módulo de um vetor, a magnitude de um vetor, tem uma interpretação simples. Se a gente estiver tratando o vetor como um ponto, né, num plano cartesiano, vou desenhar aqui um eixo horizontal, representando, né, o componente 1, um eixo vertical representando o componente 2. Se eu tiver um ponto x, como digamos esse aqui, esse ponto representando o nosso vetor x, né? De fato, o módulo do vetor x nada mais é do que o comprimento do segmento de reta que une esse vetor à origem. Então, se eu tenho aqui esse segmento de reta unindo esse vetor à origem, o comprimento desse vetor desse segmento de reta é efetivamente o módulo do vetor. Então é a distância do vetor à origem, né? E se eu estiver representando o meu vetor x por uma flechinha qualquer, vamos supor aqui outro vetor x, né? Não necessariamente aquele que a gente desenhou há pouco. Por exemplo, aqui a nossa flechinha pode estar apontando para baixo, para a direita, pouco importa, tá? De fato, o que vai acontecer, se esse daqui então é o vetor x, né? O módulo disso simplesmente corresponde ao comprimento dessa flechinha aqui, né? Então, essa distância aqui, né, que vai de cada um de um extremo da flecha, né, até o próximo extremo, essa distância aqui é o nosso módulo de x. Muito bem. Estamos em condições agora de mostrar, né, qual é a representação gráfica do produto interno de dois vetores. Tá? Então vamos imaginar que eu vou começar com essa representação gráfica considerando aquela representação dos vetores como setas, né, como deslocamentos. Tá? Então imagine que eu tenho um vetor x qualquer, digamos esse vetor aqui, e um vetor y, tá? Eu vou representar, tá, o deslocamento do y a partir do mesmo ponto que eu estou representando o deslocamento do x, né? Ou seja, eu vou desenhar as duas retas
com a mesma origem, isso daqui vai ser conveniente para a gente. Então imagine que eu tenho um vetor y qualquer aqui. Por exemplo, esse vetor. E na verdade a representação, né, do produto interno, para chegar à representação, né, gráfica do produto interno desses dois vetores, vou primeiro fazer uma projeção, tá, do vetor y na linha reta que dá suporte ao vetor x. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar uma linha reta que passa pela ponta do vetor y, tá, até que ela cruze a linha reta do vetor x. Então eu vou desenhar uma linha reta saindo dessa pontinha aqui do vetor y até que ela cruze, tá? Mas ela tem que ser perpendicular, né, à linha reta que passa pelo vetor x. Nossa. E vou desenhar agora, vou ressaltar agora, né, o vetor, tá, que tem por origem a origem comum dos dois vetores, tá? E que termina, tá? Que a ponta extrema vai ser no ponto de cruzamento dessa linha reta que começa em y, tá? E vai parar em x, né? Então esse vetor aqui, tá? Eu vou chamar de vetor, vamos chamar provisoriamente de vetor t, tá? E o que acontece? O que eu fiz então? Eu projetei um dos vetores, né, no outro vetor, tá? De modo que eu fiquei com dois vetores paralelos, né? E a verdade, e o resultado que eu não vou mostrar para vocês, mas só vou argumentar, ele sairia relativamente fácil, né, mais ou menos pura geometria, é que se eu fizer o produto escalar entre x e y, o módulo desse produto escalar é igual a o módulo de t vezes o módulo de x. Bem, mas quem é o módulo de t, né? Então observem que esse triângulo aqui que nós desenhamos é um triângulo retângulo, né? Vamos chamar de θ o ângulo, menor ângulo, né, formado entre os vetores x e y. Esse aqui é o nosso θ, né? Então eu tenho esse triângulo que eu estava descrevendo, né? Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, né? T é o cateto adjacente ao ângulo θ, né? E a hipotenusa desse triângulo retângulo é simplesmente o módulo de y, né? O comprimento de y. Isso quer dizer que o módulo de t pode ser expresso como o módulo de y vezes o cosseno de θ. Então, substituindo, tá, isso na nossa definição do produto de dois vetores, tá, eu vou tirar agora o sinal de módulo do produto escalar. Então eu vou ter o produto escalar entre x e y é igual ao módulo de x, tá? E no lugar do módulo de t eu vou colocar módulo de y cosseno de θ. E essa é a expressão correta, né, para a interpretação geométrica do produto escalar entre dois vetores, tá? Então, em módulo, esse produto escalar vai ser igual a o produto entre o comprimento de um dos vetores e o comprimento da projeção do outro vetor sobre a linha reta que dá suporte ao primeiro vetor. Mas ele vai ter um sinal, né? E o sinal desse produto escalar é dado por cosseno de θ. Então, nesse caso, né, em que θ, nesse nosso primeiro caso, né, em que θ é menor do que 90 graus, isso aqui implica que o produto escalar entre x e y é maior do que zero. Tá? Sempre que, tá, os dois vetores formarem um ângulo, o menor dos ângulos formado entre os dois vetores for menor que 90 graus, tá, os dois vetores, quando o produto escalar entre esses dois vetores vai ser maior do que zero. Né? Quando
o θ for ao contrário, né, digamos, vamos imaginar, por exemplo, que o nosso vetor x fosse esse aqui, o mesmo, aproximadamente o mesmo vetor que a gente tinha desenhado, né? E que o nosso vetor y fosse esse aqui, ó. Esse aqui seria o nosso y, né? O θ é o menor ângulo formado entre esses dois vetores, né? Que é esse ângulozinho aqui. Então vamos prolongar aqui o vetor x. E projetar o vetor y sobre o vetor x. O meu vetor t, né, aquele que eu tinha chamado de t, vai ser esse vetor aqui. O que vai acontecer é que ele aponta no sentido contrário, né, ao vetor x. Então o meu vetor t vai ser agora nesse nosso novo caso aqui, vai ser, opa, isso é um pouquinho torto, né? Vai ser esse vetorzinho aqui, né? Ele aponta no sentido contrário a x, né? Mas de qualquer maneira, tá, o que continua sendo verdade, né? Que o módulo do produto escalar entre x e y é igual ao módulo de t vezes o módulo de x. Mas também continua sendo verdade que o produto escalar entre x e y é igual a o módulo de x vezes o módulo de y vezes o cosseno de θ, né? Mas θ aqui, como esse θ é um ângulo obtuso, né? O cosseno de θ é menor do que zero. Então, sempre que dois vetores formarem entre si um ângulo obtuso, tá, o produto escalar entre esses dois vetores vai ser menor do que zero, né? Nós podemos pensar dois casos extremos, tá? Um caso em que o x, digamos, seja esse ângulo, seja esse vetor aqui. Desenhar de novo, que eu quero, só para conseguir fazer o ângulo que eu quero fazer lá na frente, tá? Esse aqui vai ser o x. E o y é um vetor como esse aqui. O que acontece? Esses dois vetores aqui, eles estão formando um ângulo de 90 graus, né? Quando acontece isso, quando o ângulo formado entre os dois vetores é de 90 graus, a gente diz que esses dois vetores são ortogonais, né? E, e o produto escalar entre esses dois vetores vai ser identicamente igual a zero, tá? Sempre que isso acontecer, né? Eu posso ter um outro caso extremo quando eu tenho os dois vetores agora, de fato, com a mesma direção, né? Suponha que esse daqui seja o nosso vetor x. Eu vou pintar o vetor y com outra cor para destacá-lo, né, do vetor x. Suponha que o nosso vetor y esteja esse vetor aqui, por exemplo, né? Então, só vou deixar um pouquinho descolado o y do x para a gente ver que são... Tentar deixar o y um pouquinho, quase grudado no x, né? Enfim. Aqui assim, né? Então aqui está o nosso x e aqui o nosso y, né? Eles têm a mesma direção, o mesmo sentido, tá? E nesse caso aqui, né?
o ângulo formado entre os dois vetores é zero, e portanto nesse caso aqui o produto escalar entre x e y vai ser igual a o módulo de x vezes o módulo de y. Esse é o maior valor, né, que o produto escalar entre dois vetores pode obter, né, o produto dos módulos dos dois vetores, né, o produto dos comprimentos dos dois vetores, se vocês quiserem. Né. Bom, um outro caso em que eu vou ter um valor extremo, mas agora o menor valor possível, que vai ser um valor negativo, ocorre quando os dois vetores eles têm a mesma direção, mas sentidos opostos. Né. Então imagine que esse daqui seja o vetor x, digamos. Só para deixar claro aqui no nosso último desenho, só desenhar, dizer aqui quem que é x e quem que é y, né? E aqui, vamos supor então que esse daqui agora seja o nosso vetor x, e eu vou desenhar, tá, com de mesma direção que o x, mas sentido oposto, um vetor y que seja esse aqui. Bem, nesse caso aqui, o produto escalar entre x e y, tá? Nesse caso aqui, o produto escalar entre x e y é igual ao negativo do produto entre os módulos, né? E esse é o menor valor que esse produto escalar pode obter. É o negativo do produto do módulo de x vezes o módulo de y. O produto interno tem algumas propriedades que vão ser úteis para a gente, então eu vou enunciá-las aqui. A primeira dela, e para enunciá-las, vamos supor que vamos assumir, né, três vetores quaisquer, tá? A, B e C, todos os três com as mesmas dimensões para eu poder definir o produto interno, né, tá, ok? E suponha dois escalares, alfa e beta, dois valores reais quaisquer, alfa e beta, né? Então vão valer as seguintes propriedades, tá? Se eu pegar dois desses três vetores, por exemplo, A, e fizer o produto escalar A escalar B, tá? Isso daqui é igual a B escalar A, né? E essa é a chamada propriedade comutativa, né? A próxima propriedade, né, é a propriedade distributiva, né? Se eu tiver um vetor A multiplicado, né, um produto escalado do vetor A vezes a soma do vetor B mais o vetor C, isso daqui é igual a A escalar B, ou A interno, produto interno entre A e B, mais o produto interno entre A e C. Então, como eu disse, isso daqui é conhecido como propriedade distributiva. A terceira propriedade, tá, diz respeito, né, ao efeito de eu multiplicar por um linear, né, algum dos vetores. Então, por exemplo, se eu tiver alfa lembre-se que era um escalar, né, o produto entre o escalar alfa multiplicado pelo vetor A, produto interno desse vetor resultante vezes B, tá certo? Isso daqui é igual a o produto escalar, o produto interno entre A e alfa B. Essa última propriedade não tem nenhum nome interessante, mas enfim, nós vamos precisar dela, né? Nós vamos usar
essa propriedade, tá, para chegar aos nossos principais resultados.